Olá, Dr. Rogério Corso Almeida, bem-vindo ao nosso canal. Olha eu aqui de novo. Gente, curtam aí, deem o seu like, tá bom? Inscrevam-se, deem o sininho, tá certo? E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, 15º vídeo, tá, gente? A gente falou lá, lembrando no capítulo anterior, tá certo? A gente falou sobre os cardápiozinhos dos bebês de 6 meses e após o 6º mês, tá? Até mais ou menos os 12 meses de idade ou 1 ano, tá certo? Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto porque tava dando até uma fominha, tá? Eu vou voltar lá para trás na minha 5ª live que eu fiz falando sobre um assunto muito importante que ajuda muito também, vai ajudar os paizinhos e as mãezinhas aí, que o tema hoje, tema de pediatria, tá certo? No nosso vídeo. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo carinho de vocês. Nós vamos falar hoje, gente, falamos também sobre num desses nossos vídeos iniciais que nós tivemos, nós falamos sobre diarreia e vômitos, viroses intestinais. Eu dei umas dicas para vocês do que vocês poderiam estar fazendo quando estivesse acometendo praticamente os bebês, as crianças de vocês, né? E agora a gente vai falar o contrário da diarreia do vômito, que é a obstipação intestinal. Ah, mas o que é obstipação intestinal, Dr. Rogério? Olha, obstipação intestinal, gente, obstipação quer dizer que o intestino das pessoas, tanto crianças ou adultos, está preso, ele não está em bom funcionamento, tá certo? Isso aí pode acontecer por várias causas, e a gente vai hoje aprender cada uma delas para tá dando para vocês uma orientaçãozinha, tá? A primeira causa de obstipação intestinal: bebê que mama leite materno exclusivo, tá certo? O que ocorre? Ele pode ficar até 7 dias sem evacuar, que é normal, tá bom? Por quê? Não introduzindo outro tipo de leite, tá? Outro tipo de leite, que não seja o leite materno, o bebê tem que evacuar todos os dias. Mas se for leite materno, o bebê pode ficar até 7 dias sem evacuar, tá? Isso é uma prática que pode ocorrer, é algo que eu estou tentando orientar vocês, porque nessa minha vida, essas minhas andanças aí pelos prontos-socorros que eu trabalhei, eu já tinha visto muito bebê, assim, em torno de uns 7 dias de vida, a mãe toda desesperada aparecendo lá porque o neném não estava fazendo cocô, tá? Então ele estava obstipado. Tá certo? Então o que aconteceu? Isso é normal, tá bom? Por quê? Porque o leite materno é praticamente isento de gorduras. Então tudo que o bebê tem que absorver, ele absorve e às vezes ele não elimina nada, tá? Às vezes ele faz cocôzinho, é normal ele fazer também, quando às vezes a mãe faz uma ingesta muito forte de gorduras, né? E eu já falei pra vocês que isso é muito ruim, porque aquela mãe que às vezes faz uso de refrigerantes, toma uma quantidade enorme de café, começa a se alimentar de gorduras, frituras, fast food, tudo isso aí, o que acontece? Ela pode muito bem fazer com que as impurezas vão para o leite e provoquem também uma cólica no bebê, tá? Que a gente já falou lá atrás nos videozinhos, lá naquela saga ali dos cuidados com o recém-nascido, que a gente falou em 4 partes, tá bom? Mas agora nós estamos falando de intestino preso. Eu comecei a falar dos bebês para a gente ter uma cronologia, uma ordenzinha para a gente ir caminhando, tá certo? Bom, então é normal, tá bom? O bebê que mama peito fica até 7 dias sem evacuar, não se preocupem, tá bom? Bom, indo mais pra frente, tá certo? Caminhando, tá? A gente vai vendo que o bebê vai crescendo e aí ele vai fazendo uso de alimentação e, claro, dependendo do tipo de legume que ele come, ele com certeza vai evacuar, tá certo? Por isso que eu falo pra vocês, quando for fazer a sopinha, pra colocar 3 legumes de cores diferentes: um vermelho, um abóbora, né? Ou abóbora, um amarelo e um verde, tá? Por quê? Porque se a gente junta 2 amarelos, ó, mandioquinha com batata, prende o intestino pra caramba. Não pode, tá certo? Por isso que tem muito neném, às vezes, que fica com o intestino preso, tá? Então tem que tomar, às vezes, muito cuidado, porque tem crianças também que comem maçã e acaba prendendo, apesar de a maçã também ter fibras, tá? Mas é que o intestino do bebê está se desenvolvendo. Ah, o que a gente deve fazer? Vamos fazer as massagens, tá certo? Vamos dar alimentos tipo suquinho de laranja, vamos fazer uma papinha de mamão, tá certo? Que é rica em fibras. Isso tudo vai fazendo com que o intestino se desenvolva. Detalhe: todas as pessoas que têm o costume de poder, por exemplo, ingerirem alimentos à base de fibras, tá? Mas não ingerem água, não adianta nada,
tá? Por quê? Porque toda a fibra ela se gruda na parede do intestino e aí ela acaba obstruindo mesmo o intestino e acaba não tendo a passagem de fezes. A gente precisa de água, hidratação. Não é só campanha da água, olha o puxão de orelha. É o seguinte, não é só a gente fazer uso de água no verão. Porque no verão a gente transpira e sente vontade de tomar água porque perde os líquidos que estavam no nosso organismo. Aí o que acontece? Quando chega o inverno fica todo mundo saciado. Ninguém vai nem encosta nem no filtro, né? Mas é numa dessas que acontecem as mortes súbitas. Porque às vezes as pessoas precisam de líquidos para o seu coração também funcionar. E aí o coração para, tá certo? Então a gente precisa fazer ingesta de água no inverno também. Campanha da água, outono e inverno, tá? Inverno mês que vem tá chegando. Não se esqueçam de tomar aguinha, tá bom? Tanto as crianças como os bebês, como os nossos adolescentes, né? Também, e os nossos adultos. E os vovôs e as vovozinhas, né? Os nossos idosos, tá bom? Não pode esquecer. Bom, voltando lá no fio da meada, porque senão a gente se perde, começa a falar de um monte de coisa e tal, não, mas a gente volta de novo pro assunto, tá certo? O Dr. Rogério vai falar agora sobre obstipação intestinal. Então a gente está vendo que essa criança está crescendo, tudo, e ela está tendo problema de intestino. Aí a gente pensa, puxa vida, e eu, mamãe? E eu, papai, também tenho esse problema? Será que isso não é hereditário? Será que meu filho vai puxar a minha herança genética? Aí a gente precisa estar comunicando isso sempre para o pediatra que estiver acompanhando a criança. Porque não é legal, né? Então a pessoa acaba prendendo o seu intestininho, né? O bebê, a criança já começa desde pequenininho e pode ser um fator hereditário. Isso é importante vocês comunicarem também para o pediatra para ele poder ficar a par disso, tá? E aí existem uma série de alimentos que vão ajudar a pessoa a poder eliminar. Por exemplo, a gente come uma goiaba, tem pessoas que têm uma tendência muito grande a ter o problema de obstipação intestinal, de prender intestino. Aí o que acontece? Acaba ficando com o intestino preso. Tá? Tem outras que não, que ingerem a goiaba, que aliás nós vamos falar mais pra frente da goiaba, que é uma fruta muito boa, rica em vitamina C, tá certo? Mas a gente vai falar mais pra frente. Ixi, tem muito assunto, gente. Muita coisa boa pra gente aprender. Mas é o seguinte, voltando. Nossa, eu tô meio perdidinho, né? Mas tudo bem. Bom, então eu falei de bebê, falei da criança, sempre é bom comunicar, pensando em hereditariedade, falar que o papai e a mamãe pode ter esse problema, tá? Para que a gente possa adequar uma alimentação saudável para essa criança, tá certo? E desde pequeno, a criança que tem problema de intestino não pode ingerir muita gordura. Por quê? Porque a gordura faz volume, ela começa a fazer com que as fezes aumentem de tamanho. E isso é um problema seríssimo, tá? Tem criança que quando ela está crescendo, ela precisa ter regularmente ser acompanhada pelo pediatra para que ele possa estar sempre orientando a mamãe quanto à alimentação. E não pode fugir, gente. Tem que ser tudo comprado à base de fibras, tá certo? Todos os tipos de alimento de uma forma integral, mas eu falei para vocês, não adianta ficar comendo alimento integral e não tomar água. Essa criança tem que tomar água pelo menos 1,5 litro por dia, tá? Para o intestino dela poder funcionar bem. Aí a gente vai caminhando, parece a música do Caetano Veloso, né? Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, né? No sol de quase dezembro, eu vou continuar o vídeo, né? Que agora não é The Voice. Mas é o seguinte, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A criança ela vai crescendo e aí a mamãe vai tendo a necessidade de tirar a fraldinha. Normalmente isso acontece de 2 anos e meio pra frente. Orientação. Não tirem fralda de bebê na época do inverno que vocês vão ter dor de cabeça. Melhor época que tem pra tirar fralda é no verão. Não tirou no inverno, não tira mais, tá certo? Porque vai ter uma dor de cabeça violenta, vocês vão passar muito estresse, tá? Tem criança que acaba fazendo cocô no chão, xixi também, tá certo? Sobra pra mamãe, sobra pro papai. Então é melhor ter um gastinho aí na fralda, mas deixa pra tirar no inverno, tá? No verão. Mas não também, gente, passar dos 3, 4 anos, né? Eu já vi às vezes criança de 5 anos usando fralda, isso não pode. Isso retarda o desenvolvimento, a criança vai se sentir um bebê, ela vai voltar daqui a pouco aqui, a usar fralda, aí depois vai querer dormir só no berço com 6, 7 anos de idade. Não pode. Nós temos que respeitar a hereditariedade genética da criança, o tempo da criança, mas também não deixar isso muito pra frente, tá bom? Então, chegou o verão, vamos tirar a fralda. O que acontece? Tem criança que tem nojo do cocô. Olha o fator psicológico emocional. Mais uma causa. E aí ela tem nojo do cocô, ela acaba fazendo o quê? Prendendo o intestino.
porque ela não quer ver o cocô dela. E não pode. Aí o que a gente tem que fazer? Pedir a ajuda do senhor privada. Chega lá, fala, filhinho, vem aqui. Este aqui vou apresentar para você um novo amiguinho. É o senhor privada. Ele come cocô e toma xixi. Então é aqui que a gente tem que fazer. Põe uma revistinha, põe um jornalzinho, se distrai e tal. Põe um brinquedinho. Aquela hora até o neném começar a fazer cocô. Tá certo? Quando ele fizer no vasinho sanitário, lá na privadinha, o senhor privada tá feliz, a criança também, papai, a mamãe, todo mundo. E aí vai estar tudo jóia. Tá certo? Então, intestino preso. A alimentação que eu vou falar para vocês, alimentos abóbora ou vermelho, tá certo? Nada de amarelo, mandioquinha, batata, fritura, gordura prende intestino, cenoura é muito bom, todas as frutas que são vermelhas, tá certo? Manga é muito bom apesar de ser amarelo, porque contém muita fibra, laranja é ótimo para o intestino, mamãozinho é muito bom também, tá? Põe farinhas de aveia, tá? Se vocês pegarem e fizerem bolos à base de farinha integral é maravilhoso. Agora se fizer a base de farinha de trigo, farinha de mandioca na comidinha, colocar aqueles engrossantes todos ali, isso vai prender o intestino com uma beleza. Aliás, para beber, engrossante prende o intestino, que é uma maravilha. Não usem engrossante. É melhor bater um leite para vocês, tá certo? Com algum tipo de fruta, tipo mamão ou banana nanica, que ajuda a soltar também, mas não engrossante. Tá bom? Caminhando, a gente vai crescendo, essa criança melhorou, tá certo? Fez uso de uma alimentação saudável, e aí o que a gente vai fazer? Vamos continuar no cuidado, tá certo? Porque tem pessoas que prendem o intestino pro resto da vida, e isso não pode acontecer, porque a gente pode ter problemas mais pra frente, em adultos jovens, por exemplo, das doenças hemorroidárias, que são as hemorroidas. Quando a gente tiver as pessoas de mais idade podem ter câncer de intestino, tá bom? E outros problemas mais sérios que a gente tem que evitar. Então, o principal para que o intestino sobreviva e ele se desenvolva bem é a gente estar ingerindo água. Adultos de 2 a 3 litros de água por dia e crianças 1,5 litro pelo menos, e alimentação saudável, tá? Arroz integral, mais feijão do que o arroz, tá certo? Massas prendem o intestino, não pode, tá certo? Mais para frente também a gente pode estar sendo avaliado pelo pediatra. Em alguns casos tem que se fazer uso de algumas medicações à base de lactulose para que esse intestino comece a se desenvolver, tá bom? Lactobacilos também, que são aquelas bactérias benéficas que ajudam no desenvolvimento do intestino, tá certo? As crianças também têm que tomar cuidado, porque a cada 6 meses elas têm que estar sendo vermifugadas, porque criança põe o dedo na boca, põe o dedo no chão, e alguns vermes costumam prender o intestino ou soltar. Tá? Então a gente precisa estar de olho nisso tudo aí. Em alguns casos também fazer uma investigação ou encaminhar para um gastro, mas precisa de um tratamento eficaz, tá bom? Gente, dicas para vocês de intestino preso, tá bom? Esse é o nosso 14º vídeo, tá certo? Desculpem, tá bom? A gente estava falando sobre obstipação intestinal, tá? Quem quiser também acessar, eu fiz uma live falando sobre obstipação intestinal, tá lá no meu Facebook, Dr. Rogério Corso Almeida, Papo Sério com o Dr. Rogério. Vocês podem acessar lá também, assistir a live, podem ouvir também o canal, tá bom? E as dicas que eu falo para vocês, folhas verdes também, verduras, precisamos consumir todo dia quem tem problema de intestino. Alfaces, tá? Brócolis, couve, todos os alimentos verdes à base de folhas são importantíssimos para o bom funcionamento do nosso intestino, tá certo? Muito cuidado, viu que tem algum problema, não está indo bem, procura a ajuda de um profissional da área da saúde, o pediatra no caso das crianças, o clínico no caso dos adultos, o ginecologista no caso também das mamães, né? E no caso também de às vezes haver algum problema, a gente precisa às vezes encaminhar para um gastro para poder fazer um tratamentinho aí, tá bom? Beijo no coração, amo vocês, tudo de bom. A gente se vê no próximo capítulo, tá certo? Eu vou me despedindo. Abraços, beijos para os principinhos, para as princesinhas, e a gente se vê mais tarde. Não se esqueçam de inscrevam-se, deem o sininho, tá certo? E a gente se vê, Dr. Rogério Corso Almeida, no próximo vídeo. E a gente vai falar sobre um outro assunto já já. Beijo!